Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou matar a saudade de vocês. Eu vou comentar sobre filmes de vampiro, mas não só isso. É um filme atual que já é interessante, mas para ficar ainda mais interessante, eu vou destacar logo de início uma coisa. Eu gostei mais desse filme do que do remake de Nosferatu. Sério, o filme é belíssimo, gente. Eu tô doida pra comentar com vocês sobre ele. E assim, muito obrigada a quem me recomendou esse filme, porque foi uma surpresa maravilhosa. E o filme que eu tô falando sobre é Os Bordalac, de 2023. Eu já quero começar esse vídeo agradecendo muito a todo mundo que é membro do canal e que participou da votação. Eu nunca tinha visto uma votação assim, em que um filme ganhasse absolutamente todos os votos. E olha que eu coloquei outros filmes que também eram meio chamativos ali. Inclusive, gente, esse primeiro filme, eu tô doida pra assistir ele, tá? O primeiro que tava aí na votação, tô doida pra assistir. Ele parece ser muito divertido e eu queria muito gravar sobre ele. Então bora votar nele se eu colocar de novo em alguma coisa. Ou não, né? Vocês podem votar no que vocês quiserem, vocês que mandam. Mas é isso, eu queria agradecer e também queria agradecer a quem me recomendou esse filme, porque eu não tinha ouvido falar dele. E eu não sei como, porque eu acompanho muitos lançamentos, inclusive de filmes um pouco mais estrangeiros, sabe? Que não sejam nem português nem inglês. Mas, gente, esse filme parece que estava escondido, sabe? Eu não sei como, mas eu não tinha percebido a existência dele. Então, muito obrigada. Uma coisa que com certeza contribuiu para que esse filme não tivesse tanto destaque é o fato dele ser um filme bem estrangeiro. Quando eu digo isso, gente, é porque eu me refiro a um filme que não é nem em português nem em inglês. Ou seja, é aquele tipo de filme que é bem mais inacessível e geralmente mais independente também. Esse filme é francês e ele foi dirigido pelo Adrien Bauer, eu acho que assim se pronuncia. Me perdoe aí quem fala francês, eu sou péssima nisso. Mas enfim, se eu não me engano, esse foi o primeiro longa desse diretor. Pelo menos olhando o letterboxd dele, eu acho que é o único. Então provavelmente o primeiro mesmo. Mas ele já tinha feito alguns outros curtas, que eu particularmente não assisti, mas eu achei os posters bem bonitos, tá? Vou ser sincera aqui. Mas apesar de ser o primeiro longa do diretor, o elenco desse filme é um baita elenco. Alguns desses atores participaram de filmes que concorreram ao Oscar, inclusive que concorreram no último ano. A atriz que faz a personagem Zdenka, eu acho que é assim que se pronuncia, Zdenka, ela é uma atriz que já tem, assim, bastante destaque. Ela atuou em um filme que eu gosto bastante, que é O Lagosta. Cara, que filme doido esse filme, eu gosto bastante mesmo. E ela também atuou no filme que concorreu ao Oscar esse ano. Nem foi ano passado, eu me confundi. O filme saiu ano passado, mas o Oscar foi esse ano, né? Que é o filme O Brutalista, que eu particularmente não assisti. Mas é só pra vocês terem uma ideia de que o elenco é um tipo de elenco bem forte, sabe? Com gente ali já com bastante experiência. E isso completou absurdamente o filme, porque as atuações são muito boas. Tipo, o filme às vezes tem um tom um pouco teatral, mas é algo muito bacana, muito incrível, sabe? Inclusive, me remete aos primeiros filmes do diretor que fez o remake de Nosferatu, que eu esqueci completamente o nome dele. Eu acho que é o quê? Robert Eggers? Eu acho que é Robert Eggers. Eggers, meu Deus. Nem sei se pronunciei certo. E se esse é realmente o nome dele. Eu acho que é. Mas enfim, me remete um pouco aos primeiros filmes dele, sabe? Tipo, A Bruxa ou O Farol, porque são aqueles diálogos um pouco longos ali, às vezes um pouco teatrais e tal, e alguns dessa pegada meio monólogo. Então, eu gostei muito disso e o elenco desse filme é sensacional. Mas falando sobre o plot do filme agora, uma coisa que eu preciso destacar é que esse filme ele é uma adaptação de um livro russo. Ele foi inspirado num livro que eu acho que na verdade é meio que um conto, eu não sei exatamente, porque infelizmente eu não li, tá? Que se chama A Família dos Bordalac. Eu acho que é assim, tá? Ou é A Família Bordalac. É um desses títulos, mas eu provavelmente vou colocar aqui na tela para que vocês possam visualizar melhor.
É um livro russo escrito pelo Tolstói, mas uma característica interessante desse conto, ou livro, é que ele foi escrito na época que o Tolstói estava na França, e ele escreveu em francês. Portanto, uma adaptação que é ambientada na França e realmente assim, com atores, tudo produzido lá, é fascinante, sinceramente. Bem mais interessante que algumas das outras adaptações. Porque assim, esse conto já teve outras adaptações e também já foi mencionado em outras obras do cinema, digamos assim. Uma das adaptações que mais tem destaque e que eu infelizmente não assisti ainda, mas muito provavelmente vou assistir, é a adaptação Black Sabbath, que é de 1963 e honestamente ela também parece ser muito maneira visualmente. Uma característica que eu particularmente gostei muito em todas essas adaptações, pelo menos olhando por cima, é que elas são muito criativas, de uma forma muito diferente de outros filmes de vampiro, como, sei lá, Drácula ou Nosferatu. Eles também têm a sua criatividade ali, mas eu sinto que as adaptações desse conto, não sei, parece que tem alguma coisa diferente, sabe, de tudo. Eu gostei bastante disso. É algo que é clássico, mas ao mesmo tempo tem algo muito único ali rolando, sabe? Agora eu quero abordar um pouquinho sobre o enredo do filme. Pois bem, o filme é protagonizado por um marquês, que eu infelizmente não me lembro o nome agora, mas eu vou deixar a carinha dele aqui pra vocês visualizarem. E ele tá precisando falar com uma pessoa que eu também não me lembro agora, mas deve ter alguma coisa a ver lá com a corte da França. Se eu não me engano, o filme se passa no século XIII e é tudo bem nítido pelos figurinos e tal, que eu particularmente gostei muito e eu vou falar mais sobre eles futuramente. Mas ele tá nessa busca, só que ele precisa se abrigar e precisa de um cavalo. E tá ali todo jogado, perdido, quando ele encontra umas pessoas um pouco peculiares. Uma garota chamada Zdenka, se eu não me engano, tá? Eu acho que é assim que se pronuncia, Zdenka. E ela tem alguns irmãos, eles vivem ali numa casa bem esquisitinha no meio da floresta. E ele tá precisando de ajuda, mas ele também achou a Zdenka bem bonita e tal, e fica meio apaixonado por ela. De uma forma bem esquisita, porque esse personagem, ele é muito patético, sinceramente. Eu acho que essa é a palavra perfeita pra ele. Patético. Ele não sabe se comunicar, ele tá todo perdido ali no meio. E num baita perrengue, né? Porque ele já tava em perrengue antes, mas para num perrengue maior ainda, estando numa família tão esquisita como aquela. Pois bem, ele vai e se hospeda lá, já que ele precisa de um cavalo e precisa chegar em outro lugar, só que nada é tão rápido assim. A família também está enfrentando um problema ali que faz com que ele acabe se juntando naquela confusão toda. Basicamente, o chefe da família tinha saído, eu não sei se para caçar, eu acho que sim, e ele tinha dado um certo horário em que ele iria voltar. Só que ele não volta nesse horário, e aí já fica todo mundo nervoso com isso e acreditando que o velho já tinha morrido mesmo. Só que ele volta, mas não volta sendo ele mesmo, sabe? Ele volta bem estranho, meio magrinho demais, meio pálido demais, meio parecendo uma múmia. E inclusive, aqui entra o meu ponto favorito desse filme, o grande destaque pra mim, a cereja do bolo, que é o fato de terem usado bonecos puppet pra poder fazer esse personagem. Gente, que coisa maravilhosa que ficou isso! Dá um tom assim, tão maneiro, sabe? Tipo uma coisa teatral e coisa de TV antiga, não sei explicar, tipo, que passava na TV Cultura, sabe? E, cara, esse tipo de boneco dá uma coisa meio macabra no filme, mas é muito legal ao mesmo tempo. Eu adorei isso. Eu queria que mais filmes fizessem esse tipo de coisa. E é incrível, porque o boneco, ele pode ser bem mais esquisito do que só uma pessoa com maquiagem, sabe? Então, fantástico, um ponto maravilhoso do filme. E esse chefe de família, se eu não me engano, se chama Gorsha. Gorsha, é porque essa família, eles vivem na França, mas na verdade eles não são, assim, nascidos lá, se eu não me engano. Eu não sei agora se eles são turcos, uma coisa assim. Dá pra perceber pelo jeito que eles se vestem, que se destaca, se diferencia bastante. Então,
O Gosha, né, que volta aí meio esquisito, vai agir de forma mais estranha do que ele já tá estranho visualmente. Ele vai voltar meio ameaçador, mas ao mesmo tempo ele é meio passivo-agressivo, sabe? E dá bastante medo dele, do jeito que ele fala, do jeito que ele se mexe com as mãozinhas, mas confesso que também é meio engraçado. Esse filme, em geral, ele tem um tom meio engraçado. Alguns dos integrantes mais jovens da família, como essa garota que eu falei, a Zdenka, e o irmão dela, já percebem que tem alguma coisa errada ali rolando. Isso junto com o Marquês, né, que tá lá no meio dessa confusão toda. E eles começam a tentar encontrar uma forma de resolver isso daí, porque eles já ouviram falar desse tipo de praga, e eles já sabiam que aquela criatura ali não era o pai deles e que ele iria começar a sugar o sangue de todo mundo e acabar com todo mundo. E é aquela coisa bem assim, parasita, sabe? Que se eles não abrirem os olhos agora, todo mundo vai ser parasitado por aquela criatura. Só que não é lá muito fácil, né? Porque a criatura ela é inteligente e ela ainda tem um poder de manipulação psicológica, por ser o pai da família. E aí o irmão deles mais velho começa a cair totalmente no papo dessa coisa e começa a obedecer, virar um serviçal dele, o que torna tudo ainda mais complicado. Antes de continuar falando sobre enredo, eu preciso comentar sobre outros pontos além do puppet que eu gostei bastante nesse filme. Eu acho que uma das coisas que tem assim mais destaque, além disso, é a fotografia, que é simplesmente maravilhosa. Honestamente, é um tapa na cara de Nosferatu, porque esse é um filme que consegue ser sombrio, mas ao mesmo tempo você enxerga as coisas. Ele não é só um filme que diminui lá a exposição e você não enxerga nada. Não, é um filme que tem cenas sombrias durante o dia, sabe? Tá tudo ali bem claro pra você ver. Ele se aproveita muito bem dos cenários e das árvores, das plantas, sabe? Aquela coisa isolada, um tom mais esverdeado, azulado. Ele parece filme de vampiro antigo, dos anos 70, sabe? E é maravilhoso. Sinceramente, eu achei que é realmente um tapa, um soco na cara de Nosferatu. Porque Nosferatu é um filme que é bonito visualmente. Só que ele é um filme que ficou muito escuro, sabe? Parece que eles não tinham, assim, tanta criatividade visual e queriam esconder ali, diminuindo o brilho do filme. E você não enxerga nada. Então, poxa, tem uma beleza ali, só que você não enxerga nada. Você tem que ficar aumentando o brilho da sua tela pra conseguir ver alguma coisinha ali rolando. E eu não sei, eu tô cansada de ver esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto mais de filme que é sombrio, mas ao mesmo tempo que sabe fazer isso de uma forma que você enxergue, entende? Nem tudo você precisa botar cenas extremamente escuras. Dá pra colocar algumas cenas em que você enxerga o cenário. Você tem que aproveitar ali o cenário, né? E um filme gravado, eu acredito que no interior da França, que tem toda aquela coisa da natureza, que é muito bonita de lá, você tem que aproveitar isso. Nosferatu, eu não sei exatamente onde foi gravado. Não sei se realmente foi na Inglaterra ou na Alemanha, não sei agora. Mas eu senti falta disso, de aproveitar cenários. E esse filme faz isso com muita, assim, sabe, maestria. Os cenários são simples, natureza e dentro da casa, que é uma casa toda de pedra e tal. Mas ali tudo muito nítido, você consegue perceber tudo. E pelo fato da criatura ser um puppet, dá pra fazer cenas ainda assim mais explícitas, sabe? Mais fáceis de enxergar, porque tem esse recurso de não ser um CGI ou coisa do tipo. Mas além da beleza dos cenários e dessa coisa da gente conseguir ver, os cenários eles também são muito carregados de simbolismo. Tem uma cena em específico que eu achei fenomenal, que é uma cena em que uma personagem tá assim, sabe? Tipo, ela é dividida ao meio, assim. E aqui no meio tem uma cruz. E aqui tem uma criatura e a mulher tá aqui. Ou seja, é como se a cruz separasse assim, ó, e protegesse ela da criatura. E ela só é atacada quando ela atravessa, quando ela sai, digamos assim, daquela proteção, sabe?
da cruz. E eu achei essa cena genial, muito genial. É algo que eu senti falta em Nosferatu, sinceramente, de ter mais cenas assim. Que é tão simples, porque eu acho que é tipo um vidro, uma coisa assim, sabe? Mas essa coisa, esse lance da cruz, ficou muito legal, muito simbólico com essa coisa de vampiro. E é isso, eu não poderia deixar de elogiar, porque é algo que é simples e que, sinceramente, eu acho que não exigiu muito orçamento do filme, mas que funcionou e deu um tom fantástico. E outro destaque, sem dúvidas, é o figurino. Eu vou ser sincera com vocês, eu adorei os pijamas, eu achei muito engraçado. Eu adoro aqueles pijamas estereotipados com aquelas touquinhas e vela e aquelas roupas assim que parecem uns vestidões. E eu não tô falando de figurino feminino não, tá, gente? Tô falando do figurino do Marquês mesmo. Gente, fantástico. Mas fora isso, os figurinos que eles usam no dia a dia, eu também gostei bastante. Principalmente o figurino da Zdenka, com aquelas joias aqui, ó. Eu queria saber o nome disso, mas eu não sei, gente. É umas coisinhas que se usava aqui assim, ó, pendurado. Eu acho que é algo bem cultural do leste europeu, mas eu não sei o nome e eu queria saber porque é fantástico. E eu achei ela por inteira uma personagem muito interessante visualmente, ela é bem enigmática, adorei essa personagem. Já o visual do Marquês é aquela coisa mais da corte francesa mesmo, e o visual dos outros personagens também é bem condizente ali com a cultura deles e tal, e é uma roupa de dia a dia, digamos assim, da época. Também gostei bastante do visual do irmão mais velho, que é aquela coisa que até remete um pouco ao visual do Nosferatu, que, se eu não me engano, também tem uma inspiração meio turca, sabe? Pelo menos é o que eu penso. Então, o figurino é muito bacana, não sei se ele é totalmente correto historicamente, mas eu gostei muito de qualquer forma. Voltando a falar sobre o enredo do filme, é bem complicado prosseguir sem dar spoiler. Então eu só vou fazer uma conclusão aqui sem spoiler e depois eu vou comentar de algumas coisas com spoiler. Mas não se preocupa, porque eu vou deixar uma minutagem para quem quiser pular, ok? Mas agora, só para concluir sem dar spoiler. Bom, esse filme ele é muito gótico. Isso porque ele é inspirado num livro que também é aí gótico, né? Tem todas aquelas características da literatura gótica. E eu gostei muito porque esse filme ele não precisa de algumas das artimanhas que Nosferatu, por exemplo, precisou. Quer ficar jogando sustinho aqui, sustinho ali. Não, esse filme ele traz uma sensação de realmente estar lendo algo assim, sabe? Desse tipo de literatura. Então, eu gostei muito por causa disso. E eu acho que quem gosta desse tipo de literatura, e é claro, também de literatura do leste europeu, vocês vão gostar desse filme. Porque ele tem um tom ali cultural, sabe? Mesmo ele sendo passado, ambientado na França, ele tem aquele dedinho do leste europeu. Então é isso, é um filme bem fantástico, belíssimo, é um pouco lento, sim, tá? Não é um filme de susto, é um filme de você prestar atenção e apreciar o filme de verdade, mas é um filme que é fantástico. E se você gosta desse tipo de filme, muito provavelmente você vai gostar desse. O filme você encontra legendado em português na internet, e se você for assinante de algum streaming que faz parte lá da Amazon Prime, você também consegue assistir na Amazon Prime. Esse filme deveria estar na Amazon Prime brasileira, mas não está, só tá na estrangeira. Mas quem sabe não vem, quem sabe não vem até dublado, né? Pode ser que aconteça, porque aconteceu isso com Lisa Frankenstein. Então tem essa chance também. E é isso, é um filme maravilhoso, então se você tem interesse, não deixe de assistir. Mas agora eu vou comentar sobre alguns pontos do filme como spoiler. Então, se você quiser pular, eu vou deixar essa minutagem aqui e aí você pula pro final do vídeo onde não tem nenhum spoiler. E é isso, vejo vocês lá. Eu tive que fazer uma sessão com spoiler aqui nesse vídeo porque eu tenho que comentar com vocês sobre algumas cenas. A primeira cena é a cena em que ele atira no garoto, em que a criatura, sabe, o vampiro atira no garoto. Gente, eu fiquei de queixo caído nessa cena, porque eu nunca vi isso na minha vida, um vampiro fazer isso. Eu achei muito engraçado, sinceramente, me pegou de surpresa.
e foi um destaque também pra mim. Eu até anotei aqui algumas das minhas cenas favoritas. Eu gostei da cena da dança, em que ele coloca a Zdenka e o Marquês pra dançar e é tão constrangedor. Eu também gostei bastante do final do filme, que até lembra um pouco Nosferatu, né? Mas ainda assim tem um tom um pouco diferente. Eu achei muito legal aquela coisa do espelho, dele olhar pro espelho e só ali perceber que ele tava com a criatura, sabe? Eu achei fantástico. Eu também gostei que a Zdenka teve um final relativamente feliz, sabe? Ela conseguiu fugir, apesar de ser triste, já que ela perdeu tudo. Só que feliz no sentido dela ter sobrevivido e ter ido embora conhecer o mundo. Então, eu gostei do final do filme, eu achei legal. Não sei se ele faz sentido com o livro, porque eu não li, mas eu gostei bastante. E eu achei muito engraçado também todo esse lance do boneco e dele ter ficado com o boneco sem perceber. Com o boneco não, né? Com a criatura, com o vampiro. E é isso. Essas são as coisas que eu queria comentar com vocês. E voltando agora, sem spoiler, só pra poder concluir um pouquinho a mais, eu tenho que lembrar que esse filme tem 1h30, pelo menos não chega a 1h35, disso eu tenho certeza. É um filme bem curtinho, mas por ser um filme um pouco mais lento, ele dá a impressão de ser um pouco maior. É um filme que você vai encontrar com facilidade aí pela internet. Como eu comentei com vocês, ele tá disponível para alugar, se eu não me engano, lá na Amazon Prime. Então, se você for assinante, você consegue. Mas eu acho que quem não é assinante também consegue alugar na plataforma que tem lá. Esse filme deveria realmente ir para a Amazon Prime. Talvez ele vá, então vale a pena ficar acompanhando, dando uma olhada, porque pode ser que aconteça. Se acontecer, eu vou tentar avisar para vocês, beleza? Então, gente, é isso. Essa é a recomendação de hoje. E foi um filme que eu não esperava que iria gostar tanto. Eu achei ele fantástico. Eu achei um filme satisfatório de assistir. E acredito que vocês também vão achar, lógico, para quem gosta do gênero. E é isso. Eu confesso que o Nosferatu remake era algo que eu imaginava que seria muito melhor, sabe? Mas eu sinto que faltou muita criatividade. E quando eu assisti esse filme, Os Bordalac, eu encontrei essa criatividade que eu tava buscando. Nos visuais, no uso do puppet. Então, é muito satisfatório ver um filme assim, porque eu sou muito fã de muitos filmes antigos que tem essa pegada, sabe? Sombrios, mas muito criativos. A gente vê muito isso nos anos 70, 60, 80. Então, é muito legal ver um filme atual assim, e por isso que eu gostei tanto e ele se destacou tanto pra mim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que gostem do filme. Queria agradecer novamente a todo mundo que é membro do canal. E lembrando que toda segunda-feira eu faço uma votação com os membros do canal para poder decidir qual filme, ou talvez futuramente qual franquia, eu vou abordar aqui no domingo. Então, se você quiser ser membro do canal e me ajudar a escolher, e também pode contar com a minha ajuda, inclusive, para poder assistir os filmes da lista. Se você tiver dúvida de onde assistir, como assistir, pode contar com a minha ajuda que eu vou te ajudar, tá? Então todo mundo pode participar, digamos assim, desse quase um cinema que eu tô montando aqui com vocês. Todo mundo pode participar. Pra você ser membro do canal, só custa R$1,99. É muito baratinho mesmo. Então é isso. Se não puder participar também não tem problema, não se preocupe com isso. Você é muito bem-vindo aqui de qualquer forma. E é isso. Muito obrigada a todo mundo e até mais.